Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fé é algo que não se discute? Você já ouviu esse dito popular? Fé é algo que não se discute. Você crê nisso? Nós vamos meditar hoje no Café com Yahvé, nessa manhã tão gostosa, nessa sexta-feira. Que coisa linda! A gente vai discutir sobre isso, a gente vai falar sobre isso, mas acima de tudo, a gente vai aprender sobre isso, porque a palavra de Deus vem nos ensinar, vem nos revelar coisas profundas e ocultas que a gente não sabe. Fé é algo que se discute? É algo que se aprende? Aprende. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir é aprender, né? É se deleitar com essa obra linda do Espírito Santo que vem mais do que uma inteligência artificial, nos ensinar, nos ministrar, nos fazer com que a gente possa aprender com a nossa própria vida o que é fé, o que é fé que move montanhas, o que é fé que pode transformar a minha vida, o que é fé que pode me unir ao meu Criador. Palavra linda, né? É a palavra de Deus, a fé. E a palavra de Deus revela, nos define o que é fé. Nós estaremos meditando isso, tomando esse cafezinho com Yahvé. Você sabe o que é fé? Nós já estamos estudando sobre isso, já estamos meditando, não estamos discutindo, né? Porque se você crê que fé é algo que não se discute, então você não vai discutir, você vai aprender. Você vai ser ministrada pelo Espírito Santo no teu coração para que você possa entender o que é fé. Que coisa linda! Mas a gente percebe que a fé é algo que precisa ser ensinado, né? E existem pilares, existem diferentes tipos de fé. E existem várias definições para a fé. Mas a fé é esperança? Não, a gente já viu que fé não é esperança. Fé é muito mais. É a base, é o fundamento, né? E a gente aprende que é o fundamento na própria palavra. Passagem de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nossa, tá ventando muito aqui. E eu tenho fé de que esse celular não vai voar, porque a última vez que voou, apareceu uma linha aqui, eu tô vendo uma linha vertical. Glória a Deus que é vertical, que é uma linha que desce do trono de glória pro meu celular, né? E você não vai estar vendo essa linhazinha, porque é um defeito que apareceu no meu celular. Mas a nossa relação com Deus é vertical e é perfeita. Não tem defeito, não tem interferência, em nome de Jesus. O Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Venha conosco nessa manhã falar algo profundo ao nosso coração, algo que a gente ainda não concebeu, não entendeu, não assimilou, mas que o Senhor venha revelar ao nosso coração nessa manhã tão linda. Que o Senhor possa nos ensinar como gerir, como gerar, como administrar a nossa fé, como desenvolver a nossa fé firmado nesse alicerce, nesse fundamento que é Cristo Jesus. Então a gente vê que a fé é a base sólida para se construir a esperança, a convicção, em relação ao que não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas a promessa de Deus, né, nos faz gerar essa fé. E a gente viu que fé é um substantivo que precisa caminhar junto com o verbo. Como assim, Mônica? Você que não assistiu a live ontem, você vai aprender essa diferenciação, né? A fé como substantivo e ter fé quando vem acompanhado com um verbo que nos impulsiona a uma ação, que nos impulsiona a um movimento, né, de praticidade, de experiência com a fé. Meu Deus, que coisa linda, né? E a gente pensando sobre fé, existem 3 pilares que sustentam a fé cristã. Você pode ter fé em várias coisas, em várias religiões, em vários deuses,
Você pode ser uma pessoa eclética, né? Uma pessoa que tem muitas filosofias, tem muitos caminhos, acredita que existem muitas verdades que pode levar as pessoas para onde quer, do jeito que quer, né? E pode conduzir a pessoa para uma verdade absoluta. Existem vários caminhos. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Existem vários caminhos. Eu não acredito. Eu acredito que existe um caminho, uma verdade, né? Que é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão através dele. E como chegar ao Pai? Como chegar ao Pai? Através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono de glória. Eu estava pensando sobre inteligência artificial, ontem eu estava pensando, né? Aonde vai, né? Onde está caminhando esse mover de inteligência artificial que vem tentando substituir o Espírito Santo? Eu estava pensando sobre isso. Ele, o Espírito Santo, é que nos convence, que nos ensina, que nos admoesta. É Ele que nos impulsiona a toda a verdade. É Ele que revela toda a verdade da nossa vida, dos nossos traumas, das nossas inseguranças. É Ele que nos cura, é Ele que nos direciona. Ele habita em mim, Ele está dentro de mim. Mas a inteligência artificial vem como um mecanismo, impulsionando as pessoas a buscarem resposta nela, na inteligência artificial. E é tão interessante, né? Porque tudo que você pergunta, ela tem uma resposta, tentando te convencer, tentando te induzir a uma verdade absoluta. E se você não tiver firmeza, se você não tiver calcado no alicerce que é Jesus Cristo, você vai adentrar e vai ser domesticado, você vai ser doutrinado pela inteligência artificial. E todo esse conhecimento do homem, toda essa busca do homem de saber a resposta para tudo na vida, foi compilado numa grande inteligência, está sendo compilado por várias inteligências do mundo que vão tentar te conduzir a uma verdade. Mas só Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E às vezes eu entro na inteligência artificial e fico perguntando algumas coisas e percebo que ela não tem como me responder. Mas quando eu entro dentro do meu quarto, me conecto com o meu Criador, Ele me dá resposta para tudo. O Espírito Santo me dá resposta para tudo. O Espírito Santo me conduz a toda a verdade, a minha verdade. E é como um vento, né? Aqui está ventando muito, estou segurando aqui o celular, não pude nem abrir a Bíblia porque está ventando muito, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo sopra para onde quer, da forma que quer, é como um vento. E Jesus disse, assim como você não sabe, né, para onde vai nem de onde vem, assim é o sopro do Espírito Santo. Assim é o mover do Espírito Santo de Deus. E nessa manhã, o Espírito Santo vem soprar no nosso coração esse alicerce que a gente precisa construir, firmar, para que a gente possa ser curado. A gente está falando de cura, de restauração, de libertação. A gente está falando de liberdade, né, de expressão do nosso corpo, para que ele seja saudável, para que a nossa mente seja saudável, para que as nossas emoções sejam fluidas, saudáveis, né? É necessário uma cura, é necessário o auxílio não da inteligência artificial, porque você pode buscar muitos conceitos, muitas ajudas, autoajuda, muitos pensamentos, muitas filosofias, muitos direcionamentos para tantas coisas na sua vida. Mas para a cura profunda da sua alma, do seu coração, do seu espírito, só Jesus. Só Jesus. O nosso alicerce, então, é Cristo. Ele é a pedra angular. É onde está firmado a nossa fé. A nossa fé precisa estar calcada, firmada, né? Firme, né? Em Cristo. Senão a gente vacila. Senão a gente vai para um vento de doutrina, senão a gente foge
da verdade que está dentro de nós, está dentro de você, a verdade está dentro de você, você sabe disso. Você sabe que a verdade, Deus está dentro de você. E o Espírito Santo é essa pessoa linda, que excede a inteligência artificial. É uma inteligência espiritual, é uma inteligência que move como um dínamo, gerando conhecimento, sabedoria do trono de Deus. Que coisa linda é a gente crer nas promessas de Deus. Então a esperança é a expectativa de confiança de algo que vai acontecer no futuro, baseado na fé. A esperança. No cristianismo, a esperança dá vida eterna, dá salvação. E existe, né, uma passagem na Bíblia, que é 1 Coríntios 13, que fala sobre as 3 coisas mais basilares, mais importantes. Resume toda a palavra em 3 bases fundamentais. E lá no finalzinho de 1 Coríntios 13, né, que fala sobre o amor, que fala que o amor, ele excede a tudo, a toda a sabedoria, ainda que você tivesse toda a sabedoria, ainda que você tivesse condições de compilar todo o conhecimento da inteligência artificial dentro de você, mesmo assim, se você não tivesse amor, nada aproveitaria. Ontem eu estava lendo um homem, né, japonês, o cara que é o mais inteligente do mundo, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é considerado um homem, a pessoa mais inteligente do mundo. Ele tem um conhecimento que excede de Einstein, que excede de grandes pensadores, né? E foi perguntado a ele de onde vem todo esse conhecimento. Você poderia falar, ele deve ser ligado à inteligência artificial. Não. A resposta dele foi de que toda a inteligência dele, toda a sabedoria, toda a base está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E todo conhecimento de física quântica, todo conhecimento de tudo que ele sabe, desenvolve, foi extraído, né, da palavra de Deus, da Bíblia, o livro mais sábio, mais revelador que Deus nos presenteou. Meu Deus! Eu esqueci o nome dele, mas se você procurar no YouTube quem é o homem mais inteligente do mundo, você vai ver o testemunho dele, né? E esse homem, ele confirmou que a base de toda a sabedoria vem da palavra de Deus, da palavra de Deus. Salomão, que biblicamente foi o homem mais sábio e foi expresso por Deus de que na face da terra não existirá homem mais sábio do que ele, né? Ele diz, né? Teme ao Senhor, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, tudo é vaidade. A fé e a confiança naquilo que não se vê, não é uma confiança no que se desconhece. Às vezes você pode estar pensando, eu não acredito em algumas coisas porque eu não conheço. E aí você vai em busca, você começa a estudar filosofia, você começa a conhecer os pensamentos humanos, a ciência, as religiões, e você acha que no seu buscar você vai encontrar uma verdade que vai vestir você como uma luva, que vai te agasalhar, que vai estar coerente com o que você acha, que você pensa. Não, não. A fé e a confiança não é confiança no que se desconhece. Não é acreditar em algo que não é real, que não existe. Nem tampouco a ideia de acreditar em tudo, né? Em tudo. As pessoas estão tão sedentas de conhecimento, de sabedoria, de soluções para a sua vida, que passam o dia todo passando reels, tentando pegar uma palavra que gera esperança, uma palavra que tem a ver com a sua vida, que venha dar uma resposta à sua ânsia, ao seu coração. Quantas pessoas, né, estão o dia todo nos reels,
buscando uma palavra que faz sentido, uma palavra que venha suprir essa carência, essa necessidade de conhecimento, de sabedoria, que venha gerar fé no nosso coração. E essa busca frenética, ela não tem fim. Ela não tem fim. E agora, nessa era de inteligência artificial, a gente vai perceber que ela vai ser insaciável. Insaciável. Para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer nos seus negócios, nas suas limitações, para que ela possa te auxiliar como ferramenta. É viável, é bom, vai ser bom, a ciência vai se multiplicar, mas existe, né, uma potestade, um principado que domina toda essa inteligência, todo esse conhecimento, todo esse querer ser Deus. E a gente sabe quem é, o inimigo das nossas almas. Ele tentou usurpar o poder de Deus, a soberania de Deus. E a gente tem que estar atento, porque ele está em derredor, bramando como leão, tentando nos consumir, tentando nos devorar, tentando abafar a nossa esperança e a nossa fé. Meu Deus, que coisa linda é a gente conhecer, né? Conhecer a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente percebe que lá em 1 Coríntios 13, né, como voltando aqui para o nosso 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que o amor, ele supre, né, ele é base para tudo, porque Jesus foi a expressão do amor de Deus. Jesus é o amor encarnado, né? E aí ele fala no final, existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Então, se você quer ser curado, se você quer ser transformado na sua mente, no seu coração, se você quer se apropriar desse Deus que é Jeová Rafa, o Deus que cura, que deseja te curar, não só através da medicina, não só através de tantas outras coisas, que tudo isso pode te levar à cura, sim, mas o Senhor deseja te curar de dentro para fora. Ele deseja fazer uma obra linda de dentro do teu coração. E tudo começa no amor. Meu Deus! Mônica, mas não é a fé? Tudo não começa na fé? Não, começa no amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conhecesse toda a ciência e todo o mistério, ainda que eu fosse implantado um chip no meu cérebro que me trouxesse toda a inteligência artificial, como está sendo projetado, ainda assim, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, nada disso será importante, nada será proveitoso. O amor, ele é sofredor, é benigno, é paciente. O amor não se porta, né, com leviandade, não se ira, não suspeita mal. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor de Deus é esse amor que vem nos abraçar nessa manhã, nessa devocional e dizer: filha, está ventando na sua vida, está havendo abalo nas suas estruturas emocionais, espirituais, financeiras, abalo nas suas emoções. Eu estou perdendo a base. Você está sendo modificada na sua mente, na sua cognição, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala uma palavra muito interessante: ainda que a minha casa se desmoronar, eu tenho da parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas. Ainda que esse vento veemente, né, que vem nessa manhã, nos revelando da soberania de Deus, o vento do Espírito Santo, ainda que venha a mexer nas minhas emoções, no meu coração, na minha vida, e ainda que venha abalar tudo aquilo que eu construí, tudo que aquelas crenças limitantes
que o espírito maligno foi formando dentro de mim, todo o castelo, todos os muros que se levantaram para impedir o mover do Espírito Santo de Deus, serão insuficientes para a obra que o Senhor vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Fé não se discute, fé se vive. Fé se vive. A fé é a convicção de que algo é verdadeiro. E só o Espírito Santo pode nos convencer de toda a verdade, de todo o juízo e de tudo que existe debaixo do céu e em cima do céu está sob a direção do nosso Iavé, do nosso Deus, que a gente todas as manhãs vem conversar, vem dar liberdade para que Ele nos ensine, Que cafezinho gostoso! Esperança, expectativa, confiança de algo bom que acontecerá no futuro, baseado na fé. Então existe a fé, a esperança e o amor, como diz o apóstolo Paulo. Então a esperança, ela é baseada na fé. Nós temos esperança. O cristão tem a esperança da vida eterna, tem a esperança da salvação. Mas o amor, ele nos abraça. O amor nos cura, né? Como é gostoso receber um abraço terapêutico. Eu sou arteterapeuta e eu sei que o abraço, ele é terapêutico. Ele nos cura, cura a nossa alma, as nossas carências, a nossa falta de aproximação do próximo. O amor, ele nos cura. O amor de Deus é tudo, é tudo. E nessa manhã você vai receber uma palavra do amor de Deus. Você vai perceber que o Senhor, o Espírito Santo te abraça, recebe o abraço do Senhor. Ele abraça a nossa alma, Ele abraça a nossa esperança, Ele abraça a nossa confiança, Ele gera fé no nosso coração. E esse amor sacrificial e altruísta se manifestou um dia através da cruz, mas ele se expressa a cada dia através de ações, através da palavra de Deus. A fé e a confiança é algo que não se vê, né? Não é a confiança no que se desconhece. A gente não tem confiança apenas em algo que a gente desconhece. Não. A fé, a confiança está alicerçada na fé de algo que a gente conhece, que a gente começa a experimentar pelo amor de Deus. O amor de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diz, né, a palavra em Hebreus 11, em reflexão profunda. Aqui vai um papo muito cabeça, né, de mundos, de criação, né, da manifestação daquilo que não é aparente. A gente vai deixar para uma outra oportunidade de meditar sobre essa palavra. Mas interessante que o autor de Hebreus, ele define palavras-chave, certeza e convicção. A fé é a certeza, é a convicção, é crer, é ter certeza e acreditar. Quem pode te dar certeza de alguma coisa na sua vida? Quem pode? Quem pode te dar fé? Quem pode te dar certeza de que você vai sair, né, desse mês de agosto, setembro, curado em tantas áreas da sua vida? Quem pode te dar essa certeza? A fé. A fé em Cristo. O poder do sangue de Jesus pode te garantir, pode te dar essa certeza. Então Jesus disse, por que me viu você, creu? João 20, 26. Né? Um episódio em que a passagem nos narra, né, de que apenas vendo Jesus a pessoa creu. Felizes são os que não viram e creram. Olha o que diz a palavra, Jesus falando
Só porque você me viu, você creu? Mas felizes são os que não viram e creram. A fé nos leva à felicidade. Segundo essa palavra de Deus, a fé nos leva à felicidade. Por quê? Mesmo sem ver a sua cura totalmente estabelecida, concretizada na sua vista, nas suas emoções, no seu corpo, né? Na sua mente, mesmo você não vendo, você crê. Você crê que vai chegar um momento em que essa enfermidade vai ser lançada no mar, né, do esquecimento, que você não vai viver mais essa dor, você crê. Então, bem-aventurado, felizes são os que não viram e creram. Jesus está falando de uma fé alicerçada, né, na palavra dele, alicerçada nos ensinamentos dele, alicerçada na palavra de Deus. Como você vai ter uma fé alicerçada na palavra de Deus se você não lê a Bíblia, se você não estuda, se não sabe o que Jesus falou? Você não sabe uma palavra que pode fazer com que seja um alicerce para a sua fé. Como? Todo dia, tomando um golinho, aprendendo, crescendo, né? Crescendo no conhecimento de Deus. Que coisa linda é a gente estudar, a gente discutir sobre fé. Vamos discutir. Fé não se discute? Discute. Discute sim, com o Espírito Santo. Por que não se discute? Porque você não é capaz de convencer ninguém. Mas com o Espírito Santo, ele te convence. Ele te convence de tudo. Que coisa linda, né? A gente aprender. E amanhã a gente vai estar falando sobre, analisando alguns tipos de fé existente. A fé natural, a fé intelectual, a fé histórica, a fé milagrosa, a fé temporal, a fé salvadora. Existem vários tipos de fé. E a gente vai estar estudando amanhã. Eu te convido bem conosco, discutir com o Espírito Santo, né? Pedir para ele ministrar ao nosso coração sobre fé. E a gente vai aprender mais sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não damos um passo, né? Não pegamos nenhum avião, porque mesmo pegando um avião, você crê que o piloto vai ser suficientemente bom, capaz, né, técnico, para te levar àquele lugar. Sem fé, você não consegue dar um passo, sair da sua casa, porque você não acredita que as suas pernas vão conseguir andar. Sem fé, você não faz nada. Mas a fé firme, fundamentada na pedra angular que é Jesus Cristo, é uma fé que remove montanhas, que te leva a dimensões que você nunca sonhou, imaginou, e que o Espírito Santo vai te conduzir, como esse vento que a gente está sentindo aqui, te levando para um novo ciclo, um novo momento da sua vida, em que você vai entender. Eu deixo uma reflexão para você. Por que a fé se torna nosso firme fundamento? Porque a fé é o firme fundamento. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Medita sobre isso. Como identificar uma fé salvadora? Qual o tipo de fé que você consegue identificar na sua vida? Nós vamos estar estudando vários tipos de fé e você vai identificar qual é o tipo de fé que você está desenvolvendo no seu intelecto, nas suas emoções, no seu coração, para você ser direcionado a uma fé alicerçada, né? Ligada ao trono de glória. Meu Deus, que palavra linda. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu mover aqui nesse lugar. Fica conosco. Abençoe a pessoa que está do outro lado. Gera fé no coração dela, para que ela possa entender a tua vontade para a vida dela. Para que ela possa entender o teu mover. Para que ela possa entender o teu plano salvístico. Para que ela possa entender por que ela está doente, para que ela está doente,
para a manifestação da glória de Deus, para ensinar algo profundo no coração dela, para que ela possa ser liberta de traumas, de problemas, de tantas coisas, para apenas mostrar que tu é Deus na vida dela, que ela possa entender, através da fé, a razão da sua existência, o propósito da sua vida, que ainda há esperança para a alma, para um coração aflito. Deus abençoe, compartilha essa live, fica conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus.